Cacete, eu tô com medo pra caralho do que vai surgir disso. Respire e vai. Não tem como ser tão ruim, mano. Pelo amor de Deus, 4 anos atrás. O que eu tava fazendo 4 anos atrás, vai? Registro da entrevista do SCP-343. Objetivo: saber mais sobre outros SCPs, forças externas e o mundo em geral. E o próprio SCP-343. Cacete, eu falo muito travado. Falo... Registro do SCP-343. Objetivo: saber sobre... Porra, fala direito, menina. Hipótese: se entrevistarmos SCP-343, certamente encontraremos algo de interessante. Certamente encontraremos algo de interessante. Parece apresentadora da Globo, né? Bom dia! Hoje falaremos sobre a previsão do tempo. Entrevistadora: Doutora Fan. Início do registro. Bom dia, SCP-343. Hoje faremos algumas perguntas, ok? Claro. O que você quer saber? Você poderia falar sobre os outros SCPs? Claro. O que você gostaria de saber? Qual é a sua origem? Eu acredito que, na maioria deles, alguns deles não, mas... Você deu a eles suas propriedades anômalas depois de criá-los? Sim, em um ponto, alguns deles eram normais. Você disse que acredita na maioria deles. Poderia nos dar um exemplo dos que não acredita? Acho que você se refere a ele como o réptil. Que coisa horrorosa é essa? Eu gostaria de saber por que eu colocava essa voz robótica. E nos comentários, parça, isso é de 4 anos atrás, tem 127 mil. E tinha muito comentário, eu lembro que tinha muito comentário, falando por que você coloca essa voz? Era, sei lá, era só eu pegar um homem pra dublar comigo. E se eu não quisesse, era só eu fazer como eu faço hoje em dia. Eu pego uma voz de inteligência artificial, meio paia, mas era 1000 vezes melhor do que eu colocar uma voz dessa que não dá pra entender porra nenhuma que eu tô falando, eu fico... Eu sou SCP-343, Ah, sim, o SCP-682, o réptil difícil de matar. Você poderia nos dizer algo sobre o SCP-343? Prefiro não falar sobre isso agora. Prefiro não falar sobre isso agora. Você poderia nos falar sobre a insurgência do caos? Ah, sim. Eles são as minhas criações. Você poderia explicar suas razões? Sim. Eles simplesmente agem com o livre-arbítrio que eu lhes concedi. Você poderia ser mais específico com isso? Acho que eles estão chateados com a maneira como tratam seus brinquedos. Então você vê o conflito entre a fundação e a insurgência como uma mera disputa entre crianças? É uma boa maneira de colocar isso. Já que afirma ter criado esse mundo, você algum dia o destruirá? Talvez. Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Se você é tão poderoso quanto diz, por que não escapa da sua restrição? Por quê? Porque eu não quero. E eu também não quero mais assistir esse vídeo, eu quero ir pro outro, mano. Pelo amor de Deus, eu não aguento mais. Cara, esse é do Siren Head. E eu lembro que eu não consultei todas as informações que me eram necessárias. E eu achei realmente que ele era um SCP, mas ele não é. Eu tinha encontrado o arquivo dele, o documento dele na Sandbox. E eu falei como se ele fosse realmente um SCP, coisa que ele não é. Aí depois eu, pra não excluir o vídeo e perder a monetização... Eu só troquei o título, coloquei o Cabeça de Sirene, mas antes tava falando SCP tal, 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 tal. Item número SCP-6789. Classe do objeto Keter. Procedimentos especiais de contenção SCP-6789 de diâmetro e largura e deve ter um dispositivo anti-som, onde SCP-6789 deve ser mantido em sua cela caso ocorra uma violação. A cela de SCP-6789 tem que, pelo menos, caso ocorra uma violação de contenção, SCP-6789 deve acesso a SCP-6789 é negado pelo Conselho O5. Pelo menos 2 funcionários de classe D. Cara, esse daqui tá até ok. Eu não senti tanta vergonha ali. Só me deu uma arrepiadinha de leve, assim, com a minha voz meio amadeirada, açucarada, sei lá como é que fala, assim, minha narração. Pô, isso aqui tem 4 anos, né? Eu falando assim, SCP-343,
Também cometi o erro de falar que ele era um SCP, mas, assim, de resto, eu acho que dá pra passar um pano. Minha narração só tá uma narração com o microfone do celular, que eu usava na época, não editava ele no Audacity. Inclusive, o áudio desse daqui provavelmente vai estar uma bosta. Porque por mais que eu esteja usando o microfone da HyperX, eu tô gravando com o programa da Logitech. E ele deixa o meu áudio um lixo. Mas é o que tem pra hoje. Esse vídeo aqui, a minha vergonha alheia de 0 a 10 foi 4. Não foi tão ruim, então vamos pro próximo. Próximo é uma entrevista do 682. E eu decidi não legendar a parte do 682. 4 anos atrás, 27 mil visualizações. E eu ia fazer a parte do entrevistador. E eu bati o pé e falei, eu vou fazer o 682. Como? Não sei, vamos descobrir agora, porque eu realmente não lembro, mas deve ter ficado uma bosta a minha voz de 682. Adendo 682-B. Entrevistadora, doutora Fan. Entrevistado, SCP-682. Início do registro. Agora, por que você matou esses fazendeiros? Bem, se você não falar agora, nós iremos te remover desse experimento e botá-lo de volta no... Perdão? Coloque o microfone mais perto dele. Coloque o microfone mais perto dele. Agora eu me recordei, eu peguei meu celular, coloquei na casa do cara. Lá na casa do caralho. E eu, coloque o microfone mais perto dele. Pra dar o efeito, né? Porque a gente tem que trabalhar com os efeitos aqui. Inaudível. Por favor, fale mais alto. Por favor, fale mais alto. Funcionário D85. Mova o microfone para mais perto do SCP. Funcionário D85. Será que eu dublei mesmo 682, cara, ou era uma memória falsa? Porque eu só tô ouvindo... Esse microfone tem pouca recepção. Mova para mais perto. Mova pra mais perto, ó. A garganta dele tá toda ferrada, cara. Olhe pra isso. Ele não vai falar. Cara, realmente aquela tinha sido complicada de assistir, porque minha cabeça criou uma memória falsa que eu tinha dublado o 682 também. Falando eles eram nojentos. A gente saía correndo atrás dos calanguinho. Mas não, eu acho que na verdade eu tinha gravado isso, só que eu falei, nossa, ficou uma bosta. Pelo menos eu tive o senso dessa vez. Aí eu excluí, eu decidi colocar só a legenda. Só que adiantou de nada, mano. Eu coloquei aquela... Mano, eu não sei como é que eu consegui postar com aquele cara lá falando, A garganta dele tá toda lascada, cara. e eu postei com aquele efeito merda. Vamos pro último, entrevista do 096, 4 anos atrás. 69 mil. Registro do áudio a partir de uma entrevista de uma instância de SCP-096-1. Entrevistadora, doutora Fan. Entrevistado, Que pariu. capitão. Aposentado. Nossa Ex-comandante. senhora, vaca. Entrevistado, doutor Pi. Pra que colocar tão alto assim? Demônio. Início do registro. Nossa, Deus da misericórdia. Deus abençoe esse... Tô ficando com medo. É sempre uma merda fazer a recuperação inicial. Você não tem ideia do que a maldita coisa é capaz. Além das informações que os técnicos de campo podem te passar, eles nos disseram para colocar o saco e levar. Não disseram porra nenhuma sobre não olhar para a maldita coisa. E no apoio com Zulu 9-B. E o doutor... Vimos o alvo a cerca de 2 cliques ao... E o doutor? Ah... O seu relatório diz que o SCP-096 não reagiu ao frio, certo? Estava a menos graus Celsius. Na verdade eram menos graus Celsius. E sim, ele estava pelado e não fez mais do que tremer. Enfim, nós pousamos perto do alvo. E o capitão estava pronto para pôr o saco na cabeça dele. Foi quando o doutor chamou. E me virei para atendê-lo. E foi isso que me salvou. O alvo deve ter se virado e toda a minha equipe viu. Menos eu. Bem, eu nunca vi o rosto. Mas a minha equipe viu. E pagaram caro por isso. Gente, agora que eu vi aqui, ó, na recomendação, eu lembro que essa entrevista é um lixo. Um lixo, que eu finjo até chorar.
Nossa, 153 mil visualizações. Por que o pessoal assistia isso, cara? Vamos ver? Essa vergonha alheia. Mano, 12 mil likes, velho. Entrevistado. Prisioneira de... Entrevistadora. Doutora Fan. Prisioneira de... Foi instruída. Quanto pi, mano. Que chato. Lembro que eu toda hora ficava... Eu lia literalmente o arquivo. Eu não editava nada. Eu li o arquivo de cabo a rabo. E o que tinha pi, eu colocava pi. Pra quê? Era só editar um roteiro legal. Não precisa ficar toda hora colocando isso. Chota, burra, mêmica. Deus do céu, início do Prisioneira registro. de... Você pode me ouvir? Eu estou te ouvindo, doutora. Porra, isso aqui é fundo demais. Parecia tão minúsculo. Tô gravando dentro de uma caixa d'água, de uma privada. Boa o suficiente, eu acho. Um pouco confusa, mas não o suficiente pra eu não ouvir o que você está dizendo. No momento eu tô apenas afundando. Isso é mesmo o oceano? Como diabos você conseguiu adaptar um oceano inteiro dentro de uma banheira fedorenta? Eu acabei de dizer oceano. Droga! A peixe e tudo. Como vocês não sabem o que há dentro do seu próprio... Espera um segundo. Parece que tem algo na minha direita. Pode haver algo aqui. Ei, isso é a prova de som? Eu espero que a minha conversa não esteja assustando ninguém. Tá assustando muito. Ou alucinando com esse negócio aqui, essa coisa horrenda. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Prisioneira, responda. O que está acontecendo? Tem alguma maldita coisa aqui. Ai, tá Parece ser começando. alguma criatura gigante. Espera um segundo. Eu acho Mano, que meu é... gato tá batendo na minha porta. Vou mostrar ele pra vocês, calma aí. Ele vai assistir isso comigo agora, porque eu tô ficando aterrorizada e com medo. É aquela coisa daquele estúpido folheto que você me deu, não é? É, afirmativo. E, por favor, abstenha de descrevê-lo mais. O que essa coisa está fazendo? Nada. Ele tá apenas nadando. Nada. Ele tá apenas nadando. Hahaha. Eu acho que tem alguma coisa na sua meu boca. filho, eu sei que tá é uma ruim. baleia. Caramba! Ele tá comendo uma baleia. Ei, vocês. Nós acabamos por aqui. Retirem a prisioneira imediatamente daquele tanque. Ele engoliu a baleia. Ele parou de se mover. Ele parou de se mover. Eu acho que ele me viu. Ele tá vindo direto pra mim. Por favor, me ajude. O que vocês estão esperando? Fim do registro. E desse vídeo também. Obrigada por assistirem.